Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre as manifestações populares, as manifestações sociais que vêm acontecendo em todo o Brasil. Manifestação aqui em Vitória, em outras capitais, outras regiões metropolitanas, em cidades do interior também. A nossa intenção com o programa de hoje é fazer um diagnóstico, fazer uma leitura do que está acontecendo com toda essa manifestação pelo Brasil afora. Vamos saber qual foi o papel dos manifestantes, o papel da imprensa, a resposta do governo, aliás, do governo não, do poder público, em todas as suas instâncias, os municípios, os estados, a União. Para falar sobre este assunto, os nossos convidados já estão aqui. Eu quero apresentar primeiro a Raquel Fukuda, socióloga, professora da UFES. Ela é mestre em História Social das Relações Políticas e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Indiciárias ali da UFES, do Núcleo de Ciências Sociais, né, Raquel? Do Departamento de Ciências Sociais. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui hoje, tá? Obrigada a você. Eu quero apresentar também o professor Vitor Gentili, professor de jornalismo, jornalista da UFES, professor de jornalismo da UFES. Ele é doutor em comunicação e fundador da RENOI, a Rede Nacional de Observatórios da Imprensa. Obrigado também, viu, professor Vitor, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Muito bem, e eu apresento agora o professor Maurício Abdala, filósofo, professor também da UFES, doutor em educação. Tudo bom, Maurício? Muito obrigado pela sua vinda hoje aqui também. Obrigado. Muito bem, eu não chamei nenhum representante das manifestações, nenhuma liderança, nenhum interlocutor e, portanto, nenhum representante do governo ou do poder público. Eu quis apenas chamar pessoas que tivessem visão não distante, mas um pouco distanciada, como se fosse um observador de um jogo de xadrez, para saber o que exatamente está acontecendo. Porque o observador do jogo de xadrez, ele vê muitas jogadas, muitas oportunidades de ganhos e de perdas também. E é isso que a gente vai tentar discutir hoje no programa Oportunidades com os nossos convidados aqui. Ouvir pessoas que têm esse olhar um pouco distante, mas estão perto dos fatos, né, dos acontecimentos em todo o Brasil. O programa Oportunidades já está no ar. Muito bem, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Eu quero começar fazendo essa pergunta, né? O que está acontecendo? Qual leitura? Vou pedir a Raquel para iniciar. Qual leitura que a gente pode fazer de tudo que está acontecendo, essas manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil, Raquel? Bom, primeira coisa, acho que a gente tem que chamar a atenção para algumas coisas que são particulares desse fenômeno. Primeiro é o uso massivo das redes sociais. Isso garantiu uma velocidade maior para qualquer tipo, em relação a qualquer outra manifestação ao longo da história, né? Então, garantiu uma agilidade. Outra questão que eu acho fundamental é justamente uma palavra que se diria confiança. Eu acho que é a mais apropriada. Então, há uma relação de contestação em relação à confiança que tinha no sistema político como um todo, nos políticos como um todo, há uma insatisfação generalizada. Então, essa confiança foi quebrada. E, por outro lado, houve uma confiança do restante da população, do restante da sociedade, em relação às próprias manifestações, que, no primeiro momento, no primeiro evento, foi até um pouco tímido, se você comparar ao último, em quantidade de pessoas. Então, houve uma aposta de confiança da sociedade também com relação aos organizadores, que são múltiplos, plurais, do evento, né? Eu fiquei até pensando, quando você fala assim, não convidei nenhum representante das manifestações, e acho até difícil você convidar. São várias, né? Porque o rosto não é um, né? E eles mesmos não se colocam exatamente como eu puxei isso. Porque a grandiosidade, o tamanho, o volume que ela atingiu, as manifestações em termos nacionais, é difícil você falar, foi fulano, foi Beltrano, né? Então, é uma multidão, e a multidão ela não tem rosto. Professor Vitor Gentili, eu quero até aproveitar o que Raquel falou, quando o rosto não é apenas um, é que eu vi
durante essa época das manifestações, né, as anteriores, dizendo que os manifestantes não tinham foco, né, não tinha uma reivindicação difusa. O que eu vi ali foi uma pluralidade de reivindicações. Eu não sei se vocês pensam assim, depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas vamos ver a primeira análise aí do professor Vitor Gentili, por favor. Eu acho que o que a professora Raquel comentou é muito importante, quer dizer, em especial a questão das redes sociais. Quer dizer, as redes sociais, aliás, as mídias sociais, redes sociais sempre existiram. Né? As mídias sociais, essas novas mídias, esses novos dispositivos que permitem os diálogos permanentes, contemporâneos e diretos, né? criam uma nova sociabilidade, permitem que uma nova subjetividade se manifeste, e isso faz com que todo esse novo contexto de confiança se torne muito mais vigoroso, muito mais... Né? Agora, uma coisa importante chamar a atenção, e eu queria que vocês me corrigissem. Me parece e eu estou falando não só no Brasil, de uma maneira mais ampla, essa é a primeira vez onde a gente vê um movimento de massas, um grande movimento, uma grande movimentação da sociedade, que não pretende tomar o poder. Eles não querem tomar o poder. Eles não contestam a ordem, e é isso que eu estava colocando. Quando eles querem políticas públicas, quando eles querem eficiência, quando eles querem serviço, quando eles querem transporte público, eles querem colocar ordem nesta ordem que está aqui. Eles querem acabar com essa atual desordem. Nesse sentido, eles são, não determinados, dá até para pensar como conservadores, no sentido de que querem... Olha, quem quer botar ordem na ordem teoricamente, é a autoridade, mas eles estão questionando as autoridades que têm sido incapazes de colocar, este ordenamento criado em 88 em ordem. Ele está em desordem. Mas eu acho que Mas corre o risco de uma manifestação como essa também de haver aproveitadores também, né? Sim. Eu estou colocando, a questão do movimento, do conjunto do movimento, da lógica que o coloca. Agora é evidente, nesse momento onde o movimento de todos é livre, o movimento de cada um é livre, isso é evidente que as pessoas são diferentes, as pessoas são distintas e pequenos grupos agem de uma maneira diferente. Agora, nesse aspecto é importante chamar a atenção para uma coisa. E eu não gosto da palavra vandalismo, porque na verdade você tem depredações ou enfim outras ações. Agora, esses movimentos são independentes, são autônomos e estão fora do controle do conjunto da maioria das manifestações. Então, o ponto daqui, o extremo daqui, tem essa característica de estar descontrolado. Eu vou ouvir agora o Maurício Abdala, a primeira leitura que ele faz desse momento. Maurício, de que forma a gente pode entender isso tudo? Primeiro, Guilherme, eu queria fazer uma reflexão com relação àquilo que você colocou inicialmente, de não ter chamado os representantes do movimento, corroborando, inclusive, o que a Renata fala, que de que não há um rosto, mas também nós não somos, nós aqui, ou qualquer pessoa que analisa fenômenos sociais, nós não somos pessoas afastadas, distantes. Né? Todo mundo que está na sociedade tem um posicionamento social, principalmente numa sociedade democrática. Porque a sociedade democrática tem como pressuposto de que todos são chamados a colocar a sua opinião. Todos têm uma opinião, tem que ter uma opinião. E aquele que abre mão de colocar a sua posição, aquele que abre mão de se localizar nessa disputa social, ele está simplesmente dizendo, como tá bom. É uma coisa que eu pegasse na sala de aula com os alunos e dissesse, olha, tem uma proposta de mudança. Alguns votam a favor, outros votam contra. Aqueles que falam, não vou votar, é porque eles estão satisfeitos como a coisa está. Então não existe análise social que não seja posicionada. Nem na filosofia social, nem nas ciências sociais, em nenhum campo que analisa a sociedade, há uma análise que não seja posicionada. Já faça a minha correção então aqui. Porque isso é importante. Com um olhar não distanciado, mas presente nos fatos. Você pode ter uma tentativa de maior objetividade na análise, né? Mas a neutralidade é impossível. Isso é uma advertência que eu faço, porque geralmente os meios de comunicação colocam pessoas que concordam com elas para fazer análises que eles querem mostrar que sejam neutras. Mas não são análises neutras, são análises que reproduzem a visão desses meios de comunicação que são empresas privadas. Né? A segunda coisa, com relação às manifestações, acho que a gente precisa fazer como faz na câmera fotográfica, reduzir um pouco o zoom. Em vez de ficar enfiado nele, reduzir um pouco e afastar. E nós vemos, no primeiro momento, um fenômeno mundial, um fenômeno global, de insatisfação, de manifestação que está levando a juventude de diversos países às ruas,
também de uma maneira meio difusa, também de uma maneira sem uma bandeira muito definida, mas que demonstram a insatisfação com o quadro global da nossa vivência mundial. Isso caracteriza, como caracterizou na história, na história passada, uma insatisfação com a maneira do ser humano ser no mundo, com a insatisfação com o processo civilizatório que chegou a um certo momento e que não está mais dando conta de satisfazer as necessidades básicas, nem do corpo, nem do espírito, nem da cultura, nem do lazer, etc. Então, num primeiro momento, a gente vai depois falar um pouco mais sobre isso, mas no primeiro momento essas manifestações elas estão reproduzindo uma insatisfação generalizada. E aí depois, aproximando mais, dando um pouco mais de zoom, ao invés de reduzir o zoom, dando um pouco mais de zoom, a gente pode analisar como que isso acontece aqui no Brasil. Eu estava conversando com a Raquel e o Vitor antes do programa, a gente gravar o programa, e a Raquel fez uma observação interessante que as pessoas não estão fazendo uma manifestação porque não tem serviços sociais, né? É justamente o contrário, é que não tem serviço de qualidade. Pode até repetir aqui, Raquel, para a gente entender melhor. Concordando um pouco com o que ele falou, né? Eu acho, e tem a ver com a questão de confiança novamente. Uhum. Diferente das outras manifestações que tem ao longo da história, não comparando com as que acontecem agora globalmente, mas no passado, você tinha um posicionamento claro político de derrubar uma certa ideologia ou não. Atualmente, a questão não é essa. A questão não é derrubar uma coisa ou outra, não é partidária, não é puxar para um lugar ou outro. Justamente por isso, em alguns estados, mais do que o outro, houver a certa rixa com bandeiras partidárias. Mas o que há eu cansei de metade. Eu não quero metade de um serviço, eu quero ele inteiro. Então, eu não quero apenas ter acesso ao serviço por meio de bolsa ou aumentar só o acesso. Não, eu não quero só o acesso, eu quero a qualidade junto. Eu não quero só ter transporte ou ter esse direito ao transporte, eu quero ter direito a um transporte de qualidade. Eu acho que o recado foi para todo mundo, né? Não é só para um nível de poder, até mesmo para a iniciativa privada também. E o que eu falo de confiança, eu vou tocar novamente aqui, porque para mim é fantástico isso, é o rastilho de pólvora, né? Começou com e o resto dos grupos se sentiram confiantes em apostar. Confiantes de que aquela sua ação, da eficácia da sua ação. Uhum. Né? Isso, em termos de cultura política, é importante. Então, eu voltei a confiar de que minha ação poderia causar um certo retorno, seja ele de alguma forma, mas vai colocar em debate. Tanto é que segunda-feira você teve as manifestações nas BRs, né? Então, para você ver como é um movimento plural e como tem a ver essa questão de confiar de novo no meu papel de cidadão, confiar de que a minha ação pode dar um retorno. Né, tem a ver com essa questão de confiança. Então, eu não estou aqui para derrubar uma coisa ou outra. Eu quero ver o serviço funcionar da forma como ele deve, na sua totalidade, 100%, não metade. O Vitor lembrou a questão do vandalismo, que ele até não gosta de usar a palavra vandalismo, né? Até mesmo pela massa, né, da manifestação ali acontecendo, tem vários pensamentos, várias formas de se manifestar também, né? A raiva também está inserida numa manifestação. Raiva de tudo, até mesmo do que a Raquel está falando, né, do serviço incompleto, serviço pela metade, né? Mas a gente percebe também, isso, eu como jornalista, eu trabalhei, fiz reportagem sobre isso, que tem criminosos no meio. Como é que a gente consegue separar o joio do trigo e para que a manifestação tenha um efeito melhor, professor? Você fez uma pergunta fundamental. Na verdade é o seguinte, tem criminosos no meio, mas eles são, sabe, não sei até que ponto eles são tão expressivos no conjunto, sabe, desses extremistas ou radicais que vão ao nível das depredações, que vão a esse nível de radicalidade no movimento. Sabe? O que eu vejo agressão, sabe, é no outro lado. O que eu vejo agressão é na bala de borracha, é no gás de pimenta. Ou quando se falar, que coisa absurda, sabe, a mídia falar em bomba de efeito moral. Olha, é gás de pimenta e é gás lacrimogêneo e é bala de borracha. E neste caso, há uma ordem de comando direto, sabe? Um tiro vem do sargento, que vem do capitão, que vem do chefe da PM, que vem do secretário da segurança, que vem do governador. A linha de comando nessa área é direta. As manifestações não têm linha de comando, elas são horizontais, sabe? Será o controle, que, no caso de uma agressão dessa forma,
falta de visão de quem é manifestante real e quem não é? É falta de visão, mas é também a falta da quebra da cultura militar e da cultura das polícias que vieram da ditadura. Agora é hora de se pensar políticas públicas, também na política pública de segurança. A segurança deve ser feita para a sociedade, sabe? E a sociedade estava na rua. E a sociedade estava na rua, e as pessoas se sentiam inseguras de se manifestar, porque seriam reprimidas. Ora, a função das áreas de segurança é dar segurança para que as pessoas se manifestem. Estão me pedindo um intervalo, o primeiro intervalo, vocês vão, eu sei que Maurício e a Raquel já estão querendo entrar nesse bate-papo aí sobre o vandalismo, que a palavra talvez deveria ser substituída até por outra, mas a gente vai fazer um intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil, e no bloco anterior a gente estava comentando aqui sobre a palavra vandalismo, né? Eu não sei se vocês concordam com essa palavra, assim como o Vitor Gentilio não concorda. Maurício, a respeito de vandalismo, da ação da polícia e da ação de criminosos também dentro dessas manifestações. Bom, se me permite fazer uma análise da composição desse movimento, né, que eu tenho acompanhado os movimentos sociais no Brasil há muito tempo, inclusive quando estudante de filosofia no seminário, eu participei inclusive de uma passeata aqui de 10 mil pessoas em 88, você estava lá também, né? Você estava lá também, em 88 uma passeata de 10 mil que parou a Vitória, né, e sempre, claro, tem alguns mais exaltados e tudo, como tem em qualquer grupo. Entre os empresários tem aqueles que se organizam para dar golpes, entre os fazendeiros tem aqueles que criam grupos paramilitares para poder matar a liderança de sem terra. Boas lembranças. Não, sempre tem esses grupos que são extremos, né? As torcidas de futebol, né, provocam um barbarismo generalizado e nem por isso ninguém fala que é contra o futebol, contra, né, os empresários, etc. Então sempre há esses grupos. Agora, a característica dessas manifestações, ela está sendo meio enviesada ao falar assim que o povo acordou, o gigante acordou e tudo mais. Depois da ditadura militar, no governo Sarney, nós tivemos 2 greves geral, nós tivemos centrais sindicais organizadas que iam para as ruas. Depois do governo Collor, teve o Fora Collor, os grupos organizados foram para a rua. Depois, no período de Itamar, naquele período tampão de Itamar, também houve manifestações de rua. No governo Fernando Henrique Cardoso, teve uma marcha gigante do Sem Terra pelo Brasil inteiro, para Brasília, não teve toda essa cobertura da mídia. Depois também, mesmo no governo Lula e Dilma, essas manifestações contra o aumento da passagem aconteceram aqui em Vitória e no Brasil em todo. O movimento Passe Livre se organizava, não tinha povo dormindo. O que aconteceu foi uma mudança repentina da cobertura que a imprensa estava dando em função dos episódios de São Paulo. E que é bom aí começa a perceber uma nova força participando. Então tinha as pessoas que não estavam adormecidas, que se organizavam, que participavam de movimentos sociais, que iam para as ruas diversas vezes e que eram vilipendiadas, eram difamadas pelos jornais. Aqui no estado, Gazeta e Tribuna falavam mal, chamava de vandalismo todo mundo, né? Não fazia distinção, não dizia que tinha que ter paz na passeata. Dizia o seguinte, que eram pessoas que eram completamente despropositadas as manifestações. Quando aconteceu em São Paulo, que foi reprimida pela polícia do governador Geraldo Alckmin, que era uma manifestação contra o aumento das passagens na Prefeitura de São Paulo e no governo estadual, houve também, no primeiro momento, uma abordagem negativa com relação aos manifestantes, e de uma hora para outra, como se fosse aquela história, quando você ouve vários instrumentos tocando juntos e na mesma tonalidade, você fica pensando, tem um maestro. Né? Uma orquestra não toca sem um maestro, sem uma organização. Todos os meios de comunicação começaram a convocar. A Gazeta aqui no estado convocou na capa para a manifestação. Então, entrou aí novas pessoas, novos grupos, e aí eu quero aqui não discordar, mas fazer uma análise a mais, de que pessoas que não pedem a saída do governo. Eu estava na manifestação e tinha muita gente pedindo o impeachment de Dilma e canalizado ao governo federal, quando, na verdade, as manifestações eram contra os 3 níveis da federação, União, Estados e municípios, e contra os 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. Houve uma tentativa de canalizar tudo com o governo federal, tentando reproduzir no Brasil um certo Fora Collor, mas num contexto diferente. Então, há ali, para resumir a história,
há aqueles que sempre se manifestaram, que sempre estiveram nas ruas, que de repente agora estão ombreados com pessoas que querem canalizar contra o governo federal e tirar proveito político disso para 2014, talvez uns até nas redes sociais colocando até uma possibilidade de antecipar o 2014, e pessoas que vão atendendo ao chamado e que estão ali fazendo bagunça em tudo quanto é lugar. Então, a distinção é fundamental, né? Saber que essas manifestações assumiram uma dimensão muito maior do que a original. Eu acho importante lembrar algumas coisas. O Jornal Nacional da segunda-feira, se não estou enganado, foi segunda-feira, foi uma coisa absolutamente atípica. Né? Quer dizer, o Bonner, sabe, na porta do estádio, sabe, para ser o âncora, sendo ancorada pela poeta que estava, não sei o que, porque a Copa das Confederações não tinha a menor importância naquele momento. Então, veja, os meios de comunicação, nesse aspecto, eles estavam absolutamente fora de tom. Né? Eles tentaram se ajustar, tentaram arrumar. Aliás, Vitor, agora, antes de passar para a Raquel, que ela comentar também, a Globo, eu queria que você fizesse uma análise como representante do Observatório da Imprensa. A Globo tirou a canopla. A canopla é aquela logomarca que tem nos microfones de todas as emissoras. Na manifestação foi retirada a canopla. Que análise o senhor faz disso e se isso repercute na imprensa brasileira? O inconformismo, sabe, da sociedade em relação à Globo não é de hoje. A Globo manipulou, sabe, a eleição de Brizola em 82. A Globo manipulou a reeleição de Lula em 89. Sabe? As manifestações, o povo não é bobo, a baixa de Rede Globo, já apareceram em manifestações há muitos anos. Agora, evidente. Não. Você acha que estava acuada? Nesse momento, essas coisas se embaralham. Mas você acha que estava acuada nesse momento? Com certeza, com certeza. Isso repercutiu negativamente na imprensa nacional ou só na empresa, a Globo? Não. Não, os carros do SBT, também carros da Bandeirantes também foram queimados. O carro da Globo não foi queimado porque a Globo não tinha carro. Aqui em nível a Globo local só também, estava gerando Tribuna, Gazeta. via helicóptero. Né? Em nível local também teve manifestação contra. E aí eu vejo um problema, porque as pessoas confundem os jornais com os profissionais. Sabe? Na hora de você agredir o jornalista, os jornalistas são assalariados. Sabe? Os jornalistas são assalariados que cumprem função. Sabe? E isso é uma coisa que tem que ser clara. E também é importante chamar a atenção, sabe, que na hora que a gente pensa nos meios de comunicação, a gente tem que entender, sabe, que a gente não está combatendo o jornalismo como uma atividade que é uma atividade absolutamente essencial. A existência de profissionais, sabe, de profissionais que cuidam da produção de informação, do abastecimento do cidadão, das informações que ele precisa para a vida. As mídias sociais, nesse momento, sabe, colocam o jornalismo em xeque. O jornalismo precisa se adequar a essa nova realidade, mas isso não significa o fim do jornalismo, embora os jornais estejam caminhando para o fim. E isso é uma outra discussão de uma outra natureza. Já entra também até na questão da lei de acesso à informação. Né? Raquel, vamos fazer também essa análise aí, Raquel, e também da questão do vandalismo. São vários itens que eu acho importante colocar. Primeiro, reforçando, quando eu falo essa questão de serviços, tem a ver que na manifestação, como é plural, obviamente tem grupos políticos também, mas o que eu acho importante é o volume ter vindo também de grupos que não têm emblema e que não querem ter emblema, não querem, porque na verdade eles não se sentem representados por ninguém. Tem o episódio das bandeiras de partidos, né, sendo eles não se retiradas. sentem representados, e quando eu falo por ninguém, é por ninguém mesmo, eles não se sentem representados pelos partidos, pela classe política como um todo, não se sentem representados pelos meios de comunicação. Exatamente. Né? Então, não vou dizer que é o grosso, porque novamente eu não tenho um valor para passar, mas a entrada dessas pessoas, que eu não sou ligada a grupo nenhum e não quero ser, mas estou aqui para dizer que eu estou numa insatisfação geral, da forma como está. Agora, e eu acho que você concorda, isso não significa despolitização. Não significa despolitização, muito pelo contrário. Significa Exatamente. uma retomada de um papel de confiança na eficácia política. É confiança do meu papel para interferir nas formas como estão. Agora, outra coisa, antes que o Abdala está querendo colocar, eu já percebi, mas antes que eu esqueça dessa pauta, que é a questão do vandalismo. Né? A palavra vandalismo, você tem relação direta com uma ideia de polícia que defende o patrimônio.
A palavra vandalismo, então, ela tem uma relação direta com a percepção do cidadão enquanto delinquente. E, na verdade, quando o Gentili já colocou isso, é uma mudança paradigmática da percepção, não de uma polícia, isso já vem acontecendo desde a implementação do PRONAS, assim, né? Uma tentativa de mudar esse paradigma e da polícia não ser mais uma polícia que defenda o patrimônio, mas ser uma polícia que defenda o cidadão e que, então, garanta uma manifestação, né? O que a gente vê, percebe? E aí não só nos movimentos de agora, mas movimentos que atingiram a Europa, que o Abdallah já colocou, quando a gente fala em manifestações de jovens, alguns que quebram, o quebra-quebra, né, que dizem vandalismo, a gente percebe uma externalização dessa insatisfação e dessa frustração. Né? No caso da Europa, da França, por exemplo, tem casos, você vê leituras mais relacionadas a uma sociedade de consumo ao qual eu não posso consumir. O estopim, né? Eu vivo numa sociedade de consumo, uma sociedade que fala que tudo depende da minha escolha, está tudo ali para o meu bel prazer, mas as coisas não são assim. Né? Então, isso gera uma frustração, e eu lembro na manifestação, acho que em São Paulo, um menino escrito assim na camisa, 100% ódio. Para entender o que é o 100% ódio. 100% ódio, eu não me sinto representado, não me sinto legitimado, eu não tenho acesso a nada. Né? Tudo que está aí, e por isso quebra a forma de quebrar o patrimônio é falar, isso não é meu, não me pertence, não tenho direito a isso, então não, né? É uma frustração. Abdallah. Eu acho que quando um objeto que a gente está analisando é tão heterogêneo, tão plural, que qualquer tentativa de homogeneização e análise em bloco, ela é complicada. Por exemplo, o otimismo que foi apresentado aqui, nessa questão do jovem indo para as ruas, eu tenho naquela parte dos jovens organizados, que já vem se organizando há um certo tempo, no movimento estudantil, nas igrejas, nas periferias, nas suas associações. E esses jovens, de modo geral, têm partido. Eles se organizam também na juventude de determinados partidos. O partido é uma instituição fundamental para a democracia. A sociedade não chega ao poder institucional a não ser via partido. No modelo democrático brasileiro, você precisa do partido para ter essa ponte, esse canal entre sociedade civil e sociedade política. Com essa juventude que está se organizando, eu tenho um otimismo muito grande. De fato, ela está crescendo, de fato tem tomado um certo corpo. Agora, com uma outra parte da juventude que foi criada até ontem, até antes de ler o jornal e ver a Globo, e ver o SBT, de ver os outros canais e falar assim, vem para a rua, quando a imprensa chama, eu acho que quando as empresas, não a imprensa, as empresas de comunicação chamam, eu tenho um certo receio, mas essa pessoa que cresceu vendo Xuxa, cresceu vendo Malhação, que nunca viu um jornal além de alguma notícia no Jornal Nacional entre uma novela e outra, essa juventude cresceu indo atrás de micareta, indo atrás de Vital, indo atrás de música baiana, de funk, de axé, sem sequer ler uma linha. Uma postagem maior de 4 linhas na internet nunca leu. Jornal Nacional, intervalo para fazer o lanche. Exatamente. Aí ouve o galo cantar não sabe aonde. Com essa eu não tenho muito otimismo. E ela se juntou. E aí você, quando junta, por exemplo, quem diz que a depredação é manifestação de uma insatisfação e não porque aquele cara que já quebra cotidianamente, ele quebra lixeira, ele quebra boate, ele arruma briga em boate. Quem diz que não é ele que está ali também? Quem diz que não é essas pessoas que saem à noite sem nada e saem quebrando as coisas? Então é muito difícil fazer uma análise assim homogênea. Então eu tenho otimismo com relação à juventude organizada, mas essa juventude que está dizendo sem partido, se fosse uma insatisfação consciente pensada contra os partidos, eu até admitiria. Agora, o problema é que nós tivemos uma abundância de notícias sobre a corrupção, que eu acho a imprensa investigativa é fundamental, as denúncias de corrupção são fundamentais, mas tem que saber que a corrupção não nasceu em 2005. Parece que para a mídia o Brasil passou a ser corrupto em 2005. Houve um momento na manifestação... Eu queria confusão com isso, né? Vitor, só para concluir, houve um momento na manifestação que pelas redes sociais eles colocaram 5 causas principais, né? Isso ajudou para ter um rumo mais definido dessa... Eles estão discutindo pautas locais. Eles estão discutindo pautas locais aqui. Tem uma pauta que não é só de 5 pontos, está relacionada inclusive à terceira ponte, está relacionada a investimento em educação. Agora, sempre tem aqueles grupos, um grupo anônimos, que solta lá as suas pautas, ninguém sabe quem é, um grupo que se organiza de uma maneira diferente, até no Brasil tem sido denunciado e tudo. É difuso nesse aspecto e cada um lança umas pautas. Né? E aquele que tem mais condições de lançar uma pauta na internet fica com isso. Mas tem um grupo organizado aqui, se reúne na UFES,
ou em outro local, tem se reunido na UFES e define coletivamente de centenas de pontos uma pauta mínima. É difícil, queriam colocar, uma pessoa chegou até a colocar uma pauta que era pela PL, eu não lembro o número, que um deputado apresentou que proibiria a Anvisa de proibir a comercialização de medicamentos. Porque a Anvisa proibiu a comercialização de medicamentos anorexígenos que induzem a anorexia, né, para perder peso, e houve uma revolta de quem usa esses medicamentos e estão querendo incluir isso na pauta, de proibir a Anvisa de proibir medicamentos. É complicado, né? Grupos então, específicos. Então, é por isso que é preciso, eu acho que há uma despolitização, não é culpa do jovem, é culpa da formação e da educação que a gente recebeu. O Vitor está querendo falar, Vitor, eles estão me pedindo mais um intervalo, você vai voltar, vai ser o primeiro a falar no próximo bloco, eu prometo. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil. E nas manifestações houve um grito de que o Brasil acordou. Eu quero fazer até uma referência aqui. Quando uma pessoa acorda, geralmente ela escova os dentes, faz sua higiene, né, matinal, se alimenta de coisas boas para seguir o rumo da sua vida naquele dia. Eu acho que é isso que o Brasil está fazendo, né? Tá fazendo uma limpeza, é isso que os jovens estão querendo, que o Brasil faça uma limpeza, se alimente de coisas boas, né? De ideias boas. Essa sua metáfora é interessante. Gostou, professor? E aí eu queria aproveitar essa metáfora para não exatamente contextualizar, mas como próprio disse o professor Abdala, a gente tem que olhar o todo e tem que entender o conjunto de circunstâncias que determinam um determinado momento. Agora, primeiro, há muita gente politizada que não se identifica com o partido. Isso é expressivo e tem uma expressividade, sabe? Não foi falta de aviso esse movimento. O que significou o Ficha Limpa? Ficha Limpa, que foi um movimento crescente, foi um movimento altamente politizado, que diz o seguinte: os partidos não estão sendo os filtros, nenhum. Os partidos estão aceitando criminosos nas suas chapas. Ora, quer questionamento maior aos partidos? Estou pedindo que a justiça impeça que os partidos permitam, sabe, que criminosos disputem a eleição. É uma faxina que não está sendo feita, né? A coisa mais politizada, sabe, e nesse sentido não é antipartidária, sabe, mas é chamando os partidos ora, sabe, vocês não estão conseguindo dar conta disso. Nós estamos precisando pedir para a justiça fazer isso. Então, para dar um exemplo, então, há politizações, mas, quer dizer, então, essa crise de representação, sabe, ela tem um significado expressivo, sabe, e é uma capacidade de que os partidos, como órgãos que se estruturam, sabe, eles não estão conseguindo dar conta. Até porque eles têm projetos de poder, sabe, de uma maneira plural, e hoje as grandes questões públicas, sabe, não se consegue se congregar em um projeto de poder. Eu concordo com o partido X em relação ao tema tal, concordo com o partido Y em relação ao outro. Eu não preciso ter uma identidade partidária nesse momento onde a gente tem tantos temas em debate. Claro. Sabe? Então eu acho que essa questão é uma questão importante. Agora, só para concluir, agora é importante, e eu acho que o tema da corrupção também, e aí eu acho que o tema da corrupção é importante, e a função dos jornais nesse aspecto é fundamental. Quer dizer, e aí a questão do acesso à informação, e depois eu queria trabalhar um pouco mais especificamente nisso, sabe? Eu acho que a função dos jornais e dos jornalistas, sabe, na denúncia de corrupções é uma função absolutamente fundamental. Os jornais podem exagerar, os jornais podem enviesar, e certamente exageram, enviesam e fazem abordagem tortas, sabe? Mas no fundamental, nesse aspecto, eles cumprem uma função importante. Aqui é o Maurício. Era só uma questão, por exemplo, eu concordo que, de fato, pode ser politizado sem ter partido. Eu, por exemplo, não tenho partido nenhum atualmente. Né? A questão é transformar essa insatisfação com a representação que os partidos estão oferecendo com o antipartidarismo e até a repressão a pessoas que queriam sair com a bandeira do seu partido. Houve casos de agressão em São Paulo, e aqui, quando alguém levantava a bandeira de um partido, se reprimia, né? Ia em cima e xingava.
Então isso é um perigo, porque o discurso antipartidário é feito no Mein Kampf, que é o livro de Hitler. Ele fala contra os partidos, fala contra a corrupção. Tem muito discurso contra a corrupção que pode se identificar muito com o discurso de Hitler, que cria um clima para poder... Agora, então é preciso o quê? Reformular os partidos, é preciso reformular a legislação eleitoral. Maurício, só a lei para te partidária. interromper, mas eu acho que essa manifestação contra as bandeiras é uma insatisfação com a representatividade dos partidos. Mas aí estão pedindo, mas aí É um proíbe os partidos de participarem. Que democracia é essa que está se pedindo? Que proíbe a participação dos partidos. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela só foi aprovada, só surgiu, foi iniciativa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, que é ligada à Igreja Católica. Do movimento de combate à corrupção que está hoje, sim, junto com a OAB. Iniciativa ali que se ampliou, né, e que foi colhida assinatura nas igrejas, etc. É preciso esse tipo de organização, porque senão vai dizer, não, mas tem padre pedófilo, então a igreja também não pode participar. Os partidos contribuem com isso, então eles têm que participar. Todos eles. Todos eles. E a disputa de se é a favor ou contra um partido ou outro tem que se dar no debate democrático e não na proibição dos partidos se manifestarem, das pessoas terem partido. Na verdade, eu vejo isso como sintoma. Né? Eu acho que a questão não era eles não estavam proibindo a existência de partidos. Não era uma coisa assim existencial. Na verdade, a ideia era garantir uma face àquela manifestação que representasse a insatisfação como sistema como um todo. Então, se eu não me sinto representada por nenhum desses grupos, o que você está fazendo do meu lado? Não me sinto representada por você. Eu não quero ser vista do seu lado. É o que eu falei. Né? Então, na verdade, eu acho que não não foi colocada uma questão, vamos acabar com os partidos ou vamos acabar com determinada coisa ou outra. Não, eu acho que não foi bem isso. Eu acho que é uma mensagem, né? Que também a gente não vai dizer uma mensagem literal, é um sintoma. É para mostrar... Você está dizendo contrasta com exatamente com essa ideia de uma manifestação que não há um pensamento, é difusa, não há um comando. Aí, na hora de você analisar, parece que houve um pensar o porquê não partido. Não foi isso, foi uma agressão que parte de uma má compreensão, que não é culpa, volto a dizer, não é culpa da juventude. Uma juventude que cresceu vendo Xuxa e assistindo Malhação não tem como se politizar. E aí, quando essa mesma imprensa essas mesmas empresas de comunicação que colocou Xuxa e Malhação na cabeça dos meninos, botou axé e funk na cabeça dos meninos, fala agora vocês vão para a rua. Né? Porque tem uma parte que vai ser assim, que não quer saber de política, que não discute política na vida inteira, não vai discutir política depois dessas manifestações e que agora está querendo discutir política. Aí, claro, o resultado é isso. Ou quer tirar foto para colocar no Facebook. Exato. Né? E é uma má compreensão da política. A foto lá na manifestação. E a rejeição aos partidos é uma má compreensão da política e uma má compreensão do processo da sociedade democrática. Mas também primeiro, é uma questão antiga. Eu posso usar uma expressão de um texto de Luiz Werneck Viana, que tem mais de 20 anos, sabe? O ator da história, sabe, aquele que representa em nome do outro, está sendo transformado num sujeito histórico, aquele que fala por si. Esse texto é de 91, 22 anos passados. Eu estou falando uma frase específica. Nada mais expressivo disso do que cada um com o seu cartaz. Eu tenho a minha voz. Isso não contesta o partido, sabe? Mas isso coloca a questão de que o fato de eu não ser representado ou não me sentir representado, né? Sim, e aí o contraste é um sintoma, mas o fato de eu não me sentir representado não significa que eu não sou politizado, não significa que eu quero me expressar, eu quero que a minha voz apareça. Então eu vou com o meu cartazinho, cada um vai com o seu próprio cartaz. Essa coisa de que, sabe, as pessoas juntas, agregadas, unidas, sabe? Mas também uma massa, mas também cada um falando individualmente, sabe? Cada um querendo o direito de falar por si. Evidente, contesta. Eu queria ouvir, Raquel, primeiro, com relação ao que o Vitor está colocando, né? Que até a gente colocou no início, a pluralidade das insatisfações, né, Raquel? Isso. Eu não estou focando em nenhum grupo. E nem estou focando nos jovens, que é um grupo, na maioria, que puxou justamente pela maior familiaridade com as redes sociais, com as mídias digitais, com as mídias sociais. Mas vamos lembrar uma frase de um membro da passeata, né, que saiu com seu neto de 3 anos no colo e falou: eu também vim. Eu também vim porque eu não estou me sentindo representado por isso aqui, mas estou me sentindo representado por essa galera que não tem rosto, que não tem nada, e eu quero estar aqui.
quero estar aqui para mostrar que eu também estou insatisfeito com o sistema como um todo, né? E quero essa mudança. Quer dizer, eu acho que, eu penso que essas pessoas são politizadas, sim. Elas pensam no sistema, elas podem não compreender a forma como o sistema age. Na maioria não compreendem nem o papel do vereador, nem o papel do prefeito, mas elas compreendem o seguinte: eu tenho direitos, né, a certos serviços, e eu quero esses serviços de qualidade. É isso que ela compreende. Em resumo, eu não quero saber se vai ser fulano, ou beltrano, ou ciclano. E realmente eu não sei até que ponto elas vão querer saber. Né? Não sei até a próxima eleição. Vamos falar da resposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas o fato nós é o estamos seguinte... Nós estamos analisando os movimentos sociais e as diversas manifestações que aconteceram na história recente, inclusive o ano retrasado, ou nós estamos analisando especificamente essa? Se nós estamos analisando todas as passadas, eu concordo com vocês dois, de que as pessoas que estão lá estão levantando de fato uma bandeira, e são bandeiras múltiplas, com gente com partido, gente sem partido, anarquistas inclusive declarados, que não gostam de partido, não gostam de organização, e que estavam chamando Vem pra Rua historicamente, e que jamais contou com a quantidade de pessoas que estavam na rua na quinta-feira passada. Sim. Nunca na história do Espírito Santo, Teve mesmo com o chamado, mesmo com panfletagem, mesmo nos ônibus, mesmo com o chamado, essas pessoas, mesmo que insatisfeitas, não botavam o pé na rua e, pelo contrário, ficavam vendo pela televisão e dizendo um bando de desocupado, pessoas ficavam no ônibus dizendo eu tenho que chegar no meu trabalho e está esse bando de desocupado fazendo baderna. Na medida que sai na Gazeta e que a Globo encampa e os outros meios de comunicações encampa, vai uma série de pessoas. Então eu estou analisando esse contexto. Agora, se é para analisar aqueles que estavam na rua sempre, aqueles que estão sempre levantando sua bandeira, que estão insatisfeitos e estão lá, e mesmo sem saber, mesmo todo mundo tem, até quem não sabe tem direito de falar. Quem somos nós para dizer eu sei tem direito, você não sabe não tem direito? A questão não é essa. A questão é a configuração que nos trouxe aqui, que é analisar esse fenômeno que tomou conta do Brasil, que não são exatamente as mesmas pessoas, tem mais, do que aqueles que sempre protagonizaram manifestações contra o aumento das passagens, que já fecharam rua diversas vezes, que já fizeram marcha pelo Brasil. 2011 teve repressão da polícia aqui, a manifestação, que jogou bomba até dentro da universidade. Você falou uma coisa interessante, fizeram manifestações várias vezes. Eu queria responder a pergunta do Maurício. Eu só vou concluir aqui. O Maurício ele colocou que já fizeram, né, manifestantes, fizeram várias manifestações em outros anos, outros momentos, até mesmo pelo passe livre. E passe livre, quando é a questão da tarifa de ônibus, sempre houve manifestação, não só nesse ano, mas anos anteriores. Isso. E por que agora, tão fortemente, em 2013, véspera de um ano de eleição, véspera de uma Copa? Você acha que tem alguma coisa por trás também ou não? Professor, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né, que é uma percepção minha, embora eu tenha visto um texto recente do Vladimir Safat com a mesma observação, né? Primeiro, essa geração da Xuxa já está sendo substituída. Esses meninos novos que estão chegando já nasceram pela internet, já viram as redes sociais, já têm uma outra lógica e já estão politizados. Tá? Eles não leem jornal. Eu sou professor de jornalismo, eu pergunto para os alunos quem lê jornal é um. Por quê? Porque o pai assina. Esses alunos não leem jornal. Eu acho que o Maurício está colocando uma questão que a gente precisa refletir muito, de fato, o fato de que a gente teve uma questão crescente em relação ao número de manifestantes, né, nesse último, que foi agora na quinta-feira, em relação à segunda. Agora, primeiro que vale lembrar que esse movimento é crescente. Em 2011 aqui, a gente teve um movimento de um porte significativo, mas a repressão daquele movimento com bala de borracha dentro da UFES fez com que no dia seguinte o movimento fosse muito maior. Aquilo não foi a mídia que fez crescer. Foi uma resposta. Aqui no Brasil, aqui em Vitória, mesmo aqui no movimento brasileiro, houve, sabe, a grande agressão policial na quinta-feira, que fez com o movimento da segunda, esse que o William Bonner perdeu, sabe, estava absolutamente fora do lugar, sabe, fosse surpreendido. Claro, é muito provável que os meios de comunicação tenham tido influência relevante, sabe, no fato de que entre segunda e quinta houve um crescimento muito grande. Mas eu acho que deve ser relativizado. Professor Vitor, estão me pedindo mais um intervalo, a gente vai continuar essa discussão no último bloco. O último bloco é isso mesmo, né?
Nós estamos fazendo então o último intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades, este é o último bloco do programa que nós estamos falando sobre essas manifestações pelo Brasil afora, e eu gostaria de ouvir agora a questão da resposta do poder público, né? A gente viu a presidente Dilma falando de um pacto federativo e a resposta que eu queria ver não era só do poder público, do governo, né, da União, porque a indagação nas ruas era, como eu disse na abertura do programa, em todos os níveis, né? Os municípios, descontentamento com os municípios, com os estados e com a União. Raquel, você viu, se contentou com resposta, até mesmo dos municípios, a participação dos políticos nesse processo todo? Eu acho ou percebeu alguma coisa? Eu acho que ainda falta uma colocação bem mais formal e mais objetiva dos municípios e do Estado, né? Em relação ao presidente Dilma, acho que ela ficou sem saída, ela tinha que dar um pronunciamento, tinha que colocar alguma questão. Como em todas as pautas tem as questões que são específicas de cada região, mas também tem alguns pontos de pauta que foi colocado de forma difusa pelos movimentos, mas que são de responsabilidade, de certa forma, do governo federal, por exemplo, a reforma política, né, que a gente está falando mais em respeito aqui à questão da corrupção, que leva a sensação de não representatividade, né, é uma questão. Em relação aos sistemas de saúde e sistema educacional, ela tem uma parcela, o governo federal tem uma parcela significativa a pensar, a contribuir a esse respeito, muito embora o Estado e o município também tenham que ser chamados a ver isso, e ela colocou isso na sua fala, né, que quer que os governantes a sigam nesse sentido. Mas eu acredito que foi uma resposta rápida, até isso ser, digamos, digerido e você chegar efetivamente numa proposta final, vai ser necessário alguns debates, né? Por exemplo, a questão dela em relação à formação de uma constituinte, a ter um plebiscito, isso implica em pensar como é que a legislação percebe essas modificações. Então, por isso, acho que essa não é a resposta ainda final. Agora, é complicado, né, convocar uma constituinte em um momento em que a população não está se achando representada pelo Congresso? Justamente porque a saída dela foi convocar essa forma da forma de plebiscito, justamente é uma saída política, né? Não necessariamente tem uma viabilidade política, mas é uma saída de colocar assim, já que eles não estão se sentindo representados, querem colocar as questões de discussão, eu vou colocar a cargo da população, então, pensar isso no plebiscito. Isso é porque ela ficou na saia justa, né? Mais ou menos percebo isso, ela ficou numa saia justa e tinha que dar uma resposta, e uma resposta que fosse... Porque se ela falasse, vamos votar, eu não acredito nos políticos, então como vocês vão votar? Né? Então, mas, enquanto isso ser uma viabilidade política para isso acontecer, vai... Eu acho que a Raquel foi muito precisa em relação a isso. E, veja, ninguém pediu reforma política, mas houve uma manifestação clara de repúdio em relação a essa institucionalidade como ela está. Agora, o fato da Dilma, responder sugerindo, veja, ela está propondo um debate para sugerir um plebiscito e hoje o ministro esclareceu. Quer dizer, o fato dela colocar esse debate em questão significa que uma atenção muito grande em relação a isso. Agora, eu queria chamar uma atenção para uma outra questão que a Dilma colocou na fala dela ontem, que é fundamental, que é a necessidade, que é o tema que eu estou trabalhando, que é a necessidade dos órgãos públicos, Estado, município e federação, estatais, judiciário, executivo e legislativo, implantarem a lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação, ela é revolucionária. Ela rompe com o arcano império do romano, do segredo do Estado, que o segredo sempre foi a lógica do poder. Hoje, a gente está criando a lógica da transparência, a lógica do poder visível, a lógica do poder público em público, sabe? Tudo isso é novo e tudo isso eu vejo como uma coisa fundamental. Só para uma coisa importante, e aí é para o telespectador, inclusive para todos nós, nós podemos e nós devemos, e a lei permite que nós
E eu quero perguntar para a Rodossol, sabe, quais são as empresas que recebem, eu quero ver quais são os contratos, os valores. Sabe? Eu quero ver quais são os valores, eu quero saber qual é o lucro da Rodossol, do Transcol, de cada um desses órgãos, para tratar da questão de transporte público, que é uma das questões. Direito à isso vale para informação, tudo. né? E tem isso prazo vale até para tudo. isso. Foi o estopim de Sabe? tudo, né? E essa lei estabelece que a resposta tem que vir em 20 dias, prorrogáveis por mais 10, ou explicar a razão do sigilo. Maurício, resposta do poder público. O que você achou? Olha, o poder público teria que dar resposta em todos os níveis. Então, por exemplo, aqui, o poder público teria, aqui no estado do Espírito Santo, o poder público tinha que dar resposta com relação à concessão do transporte público na Grande Vitória, que é uma caixa preta, a abrir, de fato, as planilhas de custo do transporte coletivo, que ela nunca foi aberta, nunca se informa o lucro que os empresários têm, fica querendo que a população acredite que os empresários trabalham a preço de custo e, às vezes, abaixo do preço de custo, e o Estado que termina, porque aí nós temos que canonizar esses empresários. Teria, quando fosse revisto o contrato com a Rodossol, quanto que gasta na manutenção da ponte. Então, nós não estamos falando de um processo que começou voltado para o governo federal. Claro que ele se expande ao governo federal, tá? E eu quero dizer... Começou com tarifa de processo tarifário, começou municipal. Né? E isso que eu estou insistindo, que é um processo que tinha pessoas que iam para as ruas, militantes que iam para as ruas, que fechavam. E não é um processo que é progressivo, Vitor, porque naquela vez teve a repressão e houve uma passeata de 5 mil. Agora houve uma de quase 100 mil. E segunda-feira dessa semana, teve outra que teve 500 pessoas. Se fosse progressivo, teria que ter então 200 mil. Ou pelo menos os 100 mil, pelo menos 50 mil. Mas por que depois que a Gazeta não convocou, a passeata foi pequena? Eu quero valorizar aqueles jovens que estão na rua sempre, que estão se organizando no movimento estudantil, que estão se organizando inclusive nos partidos, nas associações de periferia, nos grupos de cultura, que são jovens críticos, que se informam e tal. Eu estou dizendo que há agora um crescimento daqueles que eu me arrisco a dizer, não são, Vitor, não são politizados, porque eu também tenho alunos que, no máximo, leem uma Veja e reproduzem aquilo, não sabem o que é a PEC 33, não sabe o que é a PEC 37, mas é contra. No momento que você tem uma pessoa que é contra algo que nem sabe o que é, se você pedir para explicar, eu sou contra, que fala assim, de onde vem? Vem de tal lugar, então eu sou contra. Ou então, de onde vem de tal lugar, eu sou a favor, mesmo que ele se diga de esquerda ou de direita, é despolitizado. Porque você tem que pegar o objeto da proposta. Então, há muita gente assim entrando de última hora, mas é bom que essas pessoas possam depois estar se formando, etc. Agora, a resposta do poder público, ela tem que vir daqui do local, e a resposta do governo federal representa uma vitória do movimento, uma vitória dessa organização e de jovens que estão se organizando. Só em se manifestar já foi uma vitória. Claro. Né? Olha só, o programa está chegando ao final, infelizmente. Eu gostaria até de discutir aqui em vários outros programas esse assunto que é muito interessante. Não é questão de discutir aqui uma manifestação, 2 manifestações, mas discutir a sociedade como um todo, né? O que está acontecendo, por que esse descontentamento em nível municipal, estadual e federal. Mas o programa chegou ao final. Eu gostaria que vocês 3 fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos aqui. Professor Vitor Gentili, por favor. Não, eu acho que o professor Abdala chama atenção para questões que devem ser relevantes. O que eu coloquei não é contestar, é pensar em peso relativo de cada coisa. Né? Mas, enfim, eu queria chamar a atenção para essa questão da lei de acesso à informação e do fato de que hoje o cidadão tem condições, sabe, de conhecer o Estado por dentro, conhecer os governos por dentro, sabe, de esclarecer. E essa lei tem que pegar. E o fato da Dilma ter dito, sabe, que um dos focos é avançar na implantação dessa lei, eu vejo isso como extremamente positivo. Da mesma maneira como o fato dela colocar, sabe, trazer o debate para a política, sabe, para a política e trazer o debate para a questão. Né? Ok, muito obrigado, professor Vitor Gentili. Raquel Foucault, das suas últimas considerações agora. Eu acho interessante colocar, importante colocar a questão seguinte: essas manifestações refletem um problema que é nacional, estadual, municipal, estadual, nacional, mas também de ordem global, que é a questão de mobilidade urbana de todas as cidades, né? Então, começou por isso, é um ponto de pauta. Mas é interessante você perceber como a sociedade, quando ela se movimenta, justamente porque são demandas plurais, e eu vou te dizer que são, na verdade, ausências plurais, ausência de um serviço público de qualidade, por isso se agregaram, né? Se sentiram reconhecidas e agregaram as suas agendas ao movimento.
Começou com o Movimento Passe Livre. Movimento Passe Livre, foi indo, mas na verdade houve a brecha. E aí outras demandas, porque existe ausência de tudo, né? E aí outros agregaram ao momento. Acho importante colocar isso, não é desmerecendo um ou outro, mas é o que é como se fosse um vórtice, né? Puxou tudo, vamos nesse momento, então vamos falar de tudo. Já que é para falar, vamos colocar tudo na mesa e vamos ver o que vai dar. É o estopim, né? É o estopim. Muito bem, obrigado Raquel Fukuda pelas suas considerações, pelas suas explanações hoje aqui. Agora, o Maurício Abdala, suas últimas considerações, por favor. Eu queria dizer para a população que está indo para as ruas, para os jovens que estão indo para as ruas, que no Brasil nós temos uma série de bandeiras que não se resume à corrupção genérica. A corrupção, quando ela é colocada de maneira genérica, ela acaba se voltando contra a própria instituição, as próprias instituições e não aqueles políticos que estão envolvidos com corrupção. Por isso ela tem que ser localizada. Mas há outras coisas que o Brasil não realizou que são bons motivos para a gente fazer oposição e ir para as ruas, que é a ausência de reforma agrária, a ausência de uma política de cultura pensada junto com as pessoas que estão envolvidas com a cultura, as questões colocadas aqui pelos meus dois colegas, a lei de acesso à informação, investimento na saúde pública de maior monta, investimento na agricultura familiar, enfim, a contraposição a uma política econômica voltada para a especulação, tem uma série de coisas, uma série de bandeiras. Quando a gente não especifica bandeira e coloca bandeiras muito genéricas, a gente pode acabar dando margem àquelas lideranças populistas e que passam por cima das instituições e gerar fenômenos como foi o fascismo e o nazismo, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Todos eles chegaram ao poder com um discurso contra a corrupção genérico, colocando todo político no mesmo saco e dizendo, deixa que agora eu resolvo. É para a gente tomar cuidado com esse tipo de solução, porque há pessoas e partidos que podem estar representando isso. Ok, muito obrigado, Maurício Abdala. Desculpa, foi uma propaganda, Guilherme, que no meu programa na Rádio Universitária toda quinta, de 11 a meio-dia, de 11 da manhã a meio-dia, na Rádio Universitária toda quinta-feira, o programa Nas Ondas da Filosofia. Ok, e eu estou sabendo que você está tocando pandeiro agora, é verdade? Aprendendo a tocar pandeiro? Há um certo tempo, com a ajuda de uma aula de Francisco Velasco, né? Isso aí, e pelo menos assim, uma manifestação como essa que a gente discutiu hoje aqui pode dar um bom samba, né? Sempre não dá. Acabar em samba, mas dar um bom samba para melhorar o ritmo brasileiro. O programa Oportunidades vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana com outro assunto de interesse social. Até lá, obrigado pela sua audiência.